para nos ajudar a perceber melhor este caso, junta-se agora em direto por videochamada a advogada Sofia Matos. Boa noite, seja bem-vinda. O advogado de 3 dos arguidos confessou hoje que as detenções não foram uma surpresa, que são fruto da pressão mediática. Qual é que é a sua opinião? Eu não posso estar mais em desacordo. Eu percebo esse tipo de alegações, ainda para mais vindo do advogado de defesa de algum dos arguidos, mas nós não podemos, no Estado de Direito Democrático, considerar que a pressão mediática dos órgãos de comunicação social fazem atuar a justiça num determinado sentido que não seja o sentido da aplicação da lei e da legalidade. Portanto, não posso estar de acordo com essa afirmação. Juridicamente, o que é que pode acontecer a este grupo? Que medidas de coação podem estar em cima da mesa, Sofia? As medidas de coação, vamos lá ver, o Igor está detido e foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, porque está indiciado da prática do crime de homicídio qualificado. Na tese do Ministério Público, estas detenções resultam também naquilo que é o entendimento de ter existido uma comunhão de esforços por parte destes 9 arguidos que levaram ao desfecho final, que foi a morte do jovem Igor. Portanto, estamos numa coautoria da prática do crime de homicídio qualificado. Aquilo que nós pensamos é que a medida de coação mais correta e que vai no sentido daquilo que foi aplicado ao Igor será a medida de coação de prisão preventiva, porque estamos a falar de um crime que é punível com uma pena de prisão até 25 anos, existe o perigo de perturbação do inquérito, portanto, apesar das provas durante a investigação terem sido maioritariamente reunidas para chegarmos a estas detenções fora de flagrante delito, o que é certo é que a própria pena final a ser aplicada é superior a 5 anos e permite a aplicação da medida de coação. A juntar isto, temos também o já longo cadastro de algumas destas pessoas que acabaram hoje por ser detidas, que estão ligadas a uma criminalidade violenta e, portanto, são reincidentes na prática do crime e não parece que a medida de coação a aplicar, não digo em relação a todos, mas a algum deles possa efetivamente vir a ser a medida mais gravosa de prisão preventiva. Esse longo cadastro de que falou em relação a muitos destes detidos pode também agravar as penas num futuro julgamento? Claro que sim. Na medida de coação, aquilo que vai pesar não é o longo cadastro, mas no julgamento, na aplicação da medida concreta da pena, ter-se-á em consideração o facto de não serem primários na prática do crime, serem já reincidentes, o que nos leva à conclusão e ao Tribunal também, de que o facto de terem sido já condenados pela prática de crimes anteriores não foi suficiente para conseguirem, de certa forma, interiorizar que o caminho da criminalidade e da criminalidade violenta, aqui no caso em concreto, não é aquele que deve ser seguido. E como tal, poderá efetivamente levar a uma aplicação de uma pena de prisão mais gravosa do que num arguido primário, por exemplo. Considera que a PJ teve uma ação rápida? Foi cerca de 1 mês de investigação. A rapidez da justiça é uma coisa relativa. Nós sabemos que, neste caso em concreto, tínhamos muita ajuda daquilo que são os telemóveis, que é um meio de obtenção de prova que se discute se é lícita, se não é lícita, mas que pode ser aproveitada, talvez não em sede de julgamento, mas agora para coligir alguma da prova necessária às detenções. E, portanto, esta rapidez é uma rapidez relativa. Aqui, no caso, pode ter sido ajudada pelas gravações que os telemóveis hoje em dia são, de facto, uma grande ajuda na investigação e que levaram à identificação concreta destes 9 elementos como coautores no entendimento do Ministério Público, como coautores no desfecho final da morte do jovem Igor. Já não é a primeira vez, infelizmente, que nos deparamos com estes casos de violência grave no mundo do futebol. O que é que está a falhar aqui e o que é que poderia ser feito? Eu percebo aquilo que digo. Há uma tendência, de facto, para nós considerarmos que os adeptos e ligados às claques, que é o caso aqui, todos eles relacionados com altos cargos de desempenho, se é que isto existe nas claques do Futebol Clube do Porto, são espaços obscuros de poder e que facilitam, de certa forma, a criminalidade. O que é que acontece nestes casos? Nós sabemos que, e já tivemos decisões judiciais nesse sentido, que tudo o que é prática de crimes dentro do recinto desportivo leva depois à aplicação de sanções acessórias até pelo próprio tribunal de não poderem frequentar espaços
desportivos durante um período de tempo. Agora, aqui não é o caso, nós sabemos que ambos, quer dizer, tanto os agressores como a própria vítima eram adeptos e pertenciam a uma claque do Futebol Clube do Porto, portanto não estamos aqui a falar de rivalidade clubística, entre clubes distintos, mas que teriam desavenças que nada tinham a ver com o futebol. E propiciou-se ser nesta noite, portanto eu não creio que aqui possamos, de certa forma, embora a tendência seja esta, ligar a criminalidade no desporto a este desfecho trágico que aconteceu e que resultou na morte do Igor. Não parece que seja este o caso, mas de facto é um fenómeno que temos que estar atentos e cada vez mais os tribunais acabam por aplicar medidas sancionatórias acumuláveis com as respectivas penas, seja de prisão, seja de aplicação de multas, com o afastamento destes adeptos criminosos dos recintos de futebol, que é isso que se quer. O futebol é um espaço de diversão, é um espaço de reunião de famílias. Mas, Sofia, não dá a sensação que existe aqui uma impunidade crónica em relação às claques desportivas? Eu percebo que se tenha essa tendência da impunidade crónica em relação às claques desportivas, mas também temos que ser justos com aquilo que tem sido o papel do Ministério Público e das investigações. Nós cada vez mais falamos de processos de crime que estão a ser investigados, ligados mais ao fenómeno da corrupção e do branqueamento de capitais com o futebol. E aqui falamos de altos cargos, sabemos também que têm sido desmanteladas já por diversas vezes redes de pequeno tráfico e tráfico de droga dentro das próprias claques, portanto, munindo-se do poder que têm dentro dos recintos de futebol, acabam por utilizar o espaço para uma criminalidade não desejada. Mas sabemos que as nossas polícias de investigação e o nosso Ministério Público estão cada vez mais atentos a este fenómeno. Coisa distinta é o tempo que demora a resolução destes processos na Justiça, não só porque são complicados, como eu insisto em dizer e digo isto várias vezes em espaços públicos, nós não temos polícias dotadas de meios suficientes, polícias de investigação, quando digo polícias é de investigação, dotadas de meios humanos e meios técnicos suficientes para resolverem processos complicados mais rápido, por forma a sossegar também a opinião pública e por forma a não termos este tipo de comentários no espaço público. Seria desejável que assim acontecesse, acho que estamos no caminho certo, mas longe de chegar ao ponto ideal. Muito bem. Sofia Matos, obrigada pela sua participação aqui no Fala Portugal. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.